Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse vídeo, você vai aprender a melhor maneira de usar indutores de ovulação na prática do consultório. E quais são aí os principais indutores de ovulação? Com certeza, você que é ginecologista, né, que faz consultório ginecológico, já utilizou alguma vez algum indutor, mas será que foi da melhor forma? Né? Vamos dar uma olhadinha. Os principais indutores de ovulação, eles podem ser orais ou injetáveis. Né? Os de primeira escolha, obviamente, são os orais, que a gente vai utilizar no consultório, porém os injetáveis também podem ser indicados em alguns casos em que a ovulação não acontece apenas com o uso de indutores orais. Então, o primeiro seria o citrato de clomifeno. Esse é o que todo mundo já usou, pelo menos já utilizou alguma vez. Às vezes a paciente até pega a receita com a vizinha fala, eu já usei lá o clomídio, o clomifeno, né? Porque o médico mandou usar, é assim que usa, tá? Olha na bula, na internet e usa sozinho. Então, o citrato de clomifeno é um indutor de ovulação mais conhecido e que tem a indução de ovulação em sua bula. Ou seja, ela não é off-label, ela está indicada em bula como indutor de ovulação aqui no Brasil. Então, até um tempo atrás, era citado como a principal escolha para casos de distúrbio de ovulação do grupo 2, aquele que é normoestrogênica e normogonadotrófico, né? Que tem a SOP como indicação padrão ouro. O mecanismo de ação do citrato de clomifeno é muito interessante. Ele é baseado justamente no feedback que o estradiol exerce sobre o hipotálamo e a hipófise. Tá? Então, ele age nos receptores de estrogênio do hipotálamo e da hipófise, impedindo a ligação entre o estrogênio e os seus receptores. Então, quando ele faz isso, é como se ele vendasse, colocasse uma venda no hipotálamo, na hipófise. Eles não enxergam mais estrogênio. Como eles não estão enxergando mais o estrogênio, o que acontece? O hipotálamo estimula a hipófise para produzir mais FSH e mais LH para que o ovário produza mais estrogênio. Só que o processo de produção de estrogênio no ovário é justamente através da ovulação. Então, como o estrogênio não consegue chegar nos receptores do hipotálamo da hipófise, eles entendem, né? É um hipoestrogênio, um falso hipoestrogenismo que acontece. E ocorre essa indução indireta da produção de FSH e de LH, então isso vai induzir a ovulação. O citrato de clomifeno tem uma excelente ação na indução da ovulação, mas como ele impede a ligação do estrogênio em seus receptores, ele pode ter um efeito indesejável, né, que reduz a sua eficácia em levar a gravidez. Qual que é esse efeito indesejável? Ele impede a adequada proliferação do endométrio na fase folicular, né? Porque na fase folicular nós precisamos que o estradiol, né, produzido nos folículos, estimule o aumento da espessura, estimule a proliferação desse endométrio, né? E altere também e comece a produzir aquele muco cervical. E esse muco cervical, a produção desse muco cervical também é alterada pelo citrato de clomifeno. Então, ele reduz a chance de sucesso de uma gravidez em muitos casos devido a essa ação deletéria no endométrio e no muco cervical. Então, esse é o citrato de clomifeno. Uma outra droga que tem muitas pessoas que não conhecem ainda, né, mas que é uma excelente opção, é o letrozol, tá? O que é o letrozol? O letrozol, ele é um inibidor da enzima aromatase. Bom, a aromatase é aquela enzima que tem nas células da granulosa, né, que fazem a conversão dos androgênios em estradiol. Então, é preciso que você tenha aromatase para que você tenha a produção de estradiol e para que o folículo cresça e para que a ovulação aconteça, tá? Então, o letrozol, o que ele faz? Ele impedindo essa enzima de atuar, ele inibindo a aromatase, ele faz com que ocorra uma redução dos níveis de estradiol na corrente sanguínea. Então, o hipotálamo e a hipófise também vão enxergar que reduziu o nível de estradiol, só que dessa vez é real, né? E aí vai também, por esse mecanismo de feedback, fazer com que haja uma maior produção de FSH e LH, induzindo a ovulação. Só que, dessa vez, como eu não tenho uma inibição dos receptores de estrogênio, eu não vou ter aquele efeito deletério no endométrio e no muco. E dessa forma, o letrozol vai ser uma medicação hoje
que tem uma indicação maior do que o citrato de clomifeno na literatura médica, para indução de ovulação nesses casos. Apesar, a gente tem que tomar muito cuidado, que o letrozol ele é considerado off-label, ou seja, na bula do letrozol, ele está descrito como uma medicação para outro fim, ele não está descrito como medicação para indução de ovulação. Então, algumas pacientes, elas se assustam um pouco quando vão ler a bula, porque elas leem a bula, o que elas vão ler na bula? Que o letrozol é uma medicação indicada como tratamento adjuvante em câncer, principalmente câncer de mama, cânceres que são neoplasias aí, que são estrogênio dependentes, né, como tratamento adjuvante. E a paciente se assusta um pouco, né, fala, poxa, mas eu não tenho câncer, eu não quero usar uma medicação usada para câncer, vai fazer mal para mim. Não, aí você tem que explicar que, apesar de ser off-label, é uma medicação que é segura, né, e ela não causa nenhum problema aí para ser utilizado para a indução de ovulação. Obviamente, a medicação não pode ser utilizada durante a gravidez, mas quando você utiliza ela fora da gravidez, e obviamente você vai utilizar ela fora da gravidez, porque você vai estar induzindo a ovulação, ela é muito segura. A terceira opção aqui de indutores seria as gonadotrofinas. Bom, as gonadotrofinas são utilizadas, né, na apresentação injetável subcutânea, né? Então, existem apresentações com FSH, que é o folículo estimulante, FSH-LH, só o LH isolado, e o HCG, que é o hormônio gonadotrófico. Se o seu uso é restrito, em caso que eu não consiga uma resposta adequada aos medicamentos via oral, e principalmente em tratamentos de alta complexidade, na fertilização in vitro. E por que só tem na forma injetável? Porque a estabilidade via oral é muito ruim, né? A gente até tem outras formas, seria spray nasal, mas o que a gente mais utiliza mesmo seria aí as injetáveis subcutâneas. Bom, eu apresentei aqui as principais indutores de ovulação. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês aí nessa noite, tá? Queria agradecer vocês que ficaram, que me acompanharam, né? Uma boa noite para vocês, um grande abraço. Me sigam aqui no meu canal Descomplicando a Reprodução Humana e muito obrigado pela tua atenção.